A Polícia Civil de Pernambuco desencadeou na manhã desta quinta-feira, dia 14 de agosto, a 47ª Operação de Repressão Qualificada do ano, a operação denominada Sinistro. A ação tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em crimes como estelionato, corrupção, uso de documentos falsos e falsidade ideológica. A nossa reportagem esteve na sede da Polícia Civil no Recife para trazer mais detalhes para você. A investigação teve início em março de 2021, a partir de denúncia anônima sobre esquema criminoso voltado à obtenção fraudulenta de indenizações do seguro DPVAT, envolvendo profissionais de saúde, intermediários, servidores públicos e outros, com a atuação organizada em diversas regiões de Pernambuco. O embrião foi uma denúncia anônima que foi encaminhada pelo Ministério Público para a delegacia para que a gente desse início a todo esse procedimento investigativo. Foram cumpridos 19 mandados de prisão, 19 de busca e apreensão, suspensão de atividades de 2 empresas e o bloqueio de ativos financeiros expedidos pelo juízo da Vara Única da Comarca de Glória do Goitá. Os mandados foram cumpridos em diversas cidades, incluindo Carpina, Recife, Limoeiro, Paudalho, Gravatá, Santa Cruz do Capibaribe, Belo Jardim, Cachoeirinha, Riacho das Almas, Brejo da Madre de Deus, Arco Verde, Santos, em São Paulo e Cabedelo, na Paraíba. De acordo com a polícia, a organização agia da seguinte forma: o grupo identificava vítimas de acidente de trânsito, reais ou fictícias, e mediante conluio produzia boletins de ocorrência, laudos médicos e demais documentos falsos para embasar os pedidos de indenização. Intermediários recrutavam vítimas, providenciavam a documentação e protocolavam os requerimentos junto a uma seguradora, retendo parte dos valores pagos. A Operação Sinistro se tratava de fraudes ao seguro DPVAT e essa investigação ela buscava exatamente verificar como se dava esse processo fraudulento. Então nós identificamos que havia fraude no pedido, desde a confecção do boletim de ocorrência até a emissão de laudos falsos, laudos médicos, laudos fisioterapêuticos, todos esses processos até a entrega dos valores que não eram que foram recebidos pelos beneficiários, mas não eram devidos. Como é que estava montado a cadeia desse grupo? A cadeia desse grupo, ela envolvia intermediários, médicos, fisioterapeutas. Então, era um esquema criminoso bem articulado e que foi utilizado durante muitos anos em atuação no estado de Pernambuco. Como é que eram escolhidos os beneficiários para a obtenção desse seguro DPVAT? Eles observavam que eram pessoas normalmente, muitas vezes as pessoas do interior, pessoas com baixa renda, pessoas inclusive que estavam normalmente hospitalizadas em hospitais públicos, tinham acesso a essas informações e com base nessas informações cooptavam esses clientes para poder conseguir esse seguro DPVAT. Delegada, tinha um líder, tinha um cabeça, um chefe dessa quadrilha? Sim, existiam 2 pessoas, mais articuladas que se observou, que eram um médico e o proprietário da empresa, que exatamente faziam articulação com os demais integrantes. Todos os 19 mandados de prisão foram cumpridos. Neles foram presos 4 médicos, 5 fisioterapeutas, 1 policial civil e demais intermediários. Mas existiu algum político de mandato preso na operação? O que a gente pode falar somente é que existe uma pessoa política, não pode dar maiores detalhes, mas existe sim. Onde estão os presos dessa operação, doutora? Qual a cadeia? Veja, está variado, considerando que essa operação ela se deu no estado de Pernambuco. Alguns estão no Cotel, alguns estão em presídios do interior. Existe uma quantidade de dias que eles vão permanecer lá? Sim, nós temos algumas prisões temporárias e algumas prisões preventivas. Então, vai depender muito da situação de cada um em particular. Na operação, a polícia conseguiu robustecer a investigação a mais nas buscas e apreensões que foram realizadas durante todo o dia? Foi muito bom, muito produtivo o material colhido até o presente momento. Nós iremos agora nos detalhar sobre os documentos apreendidos, mas o que a gente pôde ver superficialmente é que mais elementos serviram para robustecer esse material que a gente já tinha colhido no primeiro momento. Delegada, são 19 presos. Alguém chegou a ser conduzido, ouvido e após a oitiva liberado? Não, ninguém. Todos eles foram conduzidos e recolhidos. Se tem uma estimativa de quanto em reais foi o prejuízo?
Olha, o prejuízo que a gente imagina pode ultrapassar 2 milhões de reais. Entretanto, nós pedimos um bloqueio mais limitado, considerando o que a gente de fato consegue comprovar nos autos. O que mais chamou a atenção da polícia, delegada, nessa investigação? O que a gente consegue observar nessa investigação e que chama a atenção é a extrema complexidade da investigação, a forma de atuação desse grupo criminoso, que ele varia muito de beneficiário para beneficiário, mostrando exatamente a complexidade de atuação e o tempo em que essa organização estava em atuação ao longo de tantos anos. Todos sabiam dessa situação toda, ou seja, médicos, policiais, ou seja, todos sabiam do tamanho que estava essa gravidade? Com certeza, o que a gente observa é exatamente isso. Inclusive, pela investigação, a gente consegue observar que é uma cadeia crescente, né? Até dos processos. A gente vê que esses processos eles iniciam em poucos pedidos no começo e que eles vão se ampliando ao momento em que a organização começa a se sentir mais segura, mostrando que isso dava mais confiança para o grupo criminoso atuar. Qual a participação do policial civil e quais as outras categorias? Então, médicos, existiam que tipos de outros profissionais envolvidos? Infelizmente, um policial civil também está presente e a participação envolvia a confecção de boletins fraudulentos. Esse processo se dava no registro de boletins, assim as pessoas estarem presentes, com informações inclusive repassadas através do próprio grupo criminoso. Havia participações de médicos, fisioterapeutas e intermediários, todos nesse processo de fraude ocorrida nessa organização criminosa. Alguns deles negam, doutor, a participação nessa quadrilha, nessa ação? Veja, a gente não verificou nenhuma negativa direta, assim. Algumas vão alegar alguns processos de que não se deu daquela forma, que o responsável é outra pessoa, mas a gente ainda vai se detalhar sobre os depoimentos em si. E há meio que uma responsabilização de outras pessoas nessa indicação neste momento. Cerca de 90 policiais civis são envolvidos com o apoio da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e das Polícias Civis de São Paulo e da Paraíba.